Olá pessoal, bem-vindo a todos. Cá estamos na nossa parte 2, comentando os meus livros do Clube de Literatura Clássica. Cá estamos com os livros, vamos começar logo sem mais delongas. Se você não viu a parte 1, eu falando desses livros aqui, dos primeiros livros que eu tive do clube, veja, essa é a parte 2, não muda muito a ordem, claro, pode ver a ordem que você quiser. Sem mais delongas, vamos começar com Os Irmãos Karamazov. Pessoal, esse é um livro incrível. Eu vou fazer o mesmo formato da parte 1, então eu vou falar primeiramente a sinopse, depois vou falar um pouco do autor, mas esse é um livro na qual narra a história do assassinato de Fyodor Karamazov, né? Ele é um pai de 3 filhos. Tem primeiramente o filho mais velho, na qual se chama Dmitri, o filho do meio, que é o Ivan, e tem o Alyosha. Os 3 têm personalidades muito marcantes, né? Aqui podem ver até os 3, né? O Alyosha é no meio. Eu nunca sei identificar qual é o qual, admito, né? Aqui entre os dois, do meio e o mais velho. Mas o do meio é o Alyosha, e os 3 têm individualidades muito peculiares, vamos colocar assim, muito distintas uma das outras, porque o Dmitri, ele é mais, vamos dizer assim, um cara mais assim do emocional, sabe? Ele simplesmente briga, ele é muito assim mulherengo até, então isso causa problemas. Ele é logo visto como suspeito logo após a morte do seu pai, porque bem no fim ele estava envolvido com uma mulher, enfim, não vou falar muito do livro, uma mulher que o pai dele também estava envolvido. O Ivan, ele é um cara mais assim da razão, mais intelectual, e já o Alyosha é um cara que tem questões de fé muito fortes. Ele é um cara muito assim da igreja, um cara muito espiritual, muito forte, né? Então os 3 são muito diferentes, claro que isso dá uma baita história. Os 2 brigam também por vezes muito. Os 3 não conviveram juntos durante a boa parte da sua vida, e quando tem o assassinato do pai, eles se veem nessa questão, em quem que matou o pai, né? Se foi um dos 3, enfim, ou não, se foi influência, enfim, aí teria que ler o livro, claro. Falando um pouco agora do autor, o Fyodor Dostoiévski, foi um renomado romancista, contista e jornalista russo do século XIX, considerado um dos maiores mestres da literatura mundial e pioneiro do realismo psicológico. Ele também influenciou grandes pensadores, pessoas incríveis na nossa história, simplesmente Nietzsche e Freud, né? Começa por aí. E, enfim, ele escreveu muitos livros baseados em filosofia, em questões morais, em questões éticas, em questões assim humanas propriamente ditas. Agora, falando um pouco do livro, vamos para a parte que eu gosto, dos detalhes dos livros. Olha essa parte de trás, olha, incrível, né? Muito bonito, é um azul assim diferente. Eu botei também uns post-it, não é post-it, uns negocinhos, né, para marcar onde que eu marquei o texto, né, onde que eu achei interessante, e que é combinando com o livro, né, a cor. Olha só, é muito bonito esse livro. Aí por dentro, vamos mostrar por dentro, ó, é um azul escuro, né? Ele é um livro que tem muitas ilustrações, o que torna incrível também o livro, ó. Ele é, assim, incrível desde o começo. Não é necessariamente uma leitura fácil do Dostoiévski. Nem todas as leituras são fáceis, na verdade pode vir a ser mais difícil, claro, porque ele é um autor que trata, como falei, dessa questão de filosofia, né? Da questão moral, da questão ética do ser humano, e a escrita dele também é difícil. O que acaba por fazer isso, né? De nós leitores ter um pouco de dificuldade na hora de ler ele. Aqui temos um brinde, na qual foi enviado para mim, né? O retrato do autor, e sempre uma frase atrás, né? Que nesse caso é, abre aspas, quero viver para a imortalidade e não aceito meio compromisso. Fecha as aspas. Olha só que incrível.
É uma frase que condiz muito, né, com o livro, porque se trata de uma morte, né, do patriarca da família, e também combina com o livro, né, aqui da nossa realidade, porque quero viver para a imortalidade. Como você vai viver para a imortalidade? Quando você é lembrado, quando você é mencionado. Então esse vídeo agora é um exemplo disso, porque eu estou falando de um autor, eu estou falando de um livro na qual é um legado deixado para trás, né? Porque a carne humana já se desfez do Dostoiévski, né? Ele viveu entre 1821 e 1881. Então, ele teve 60 anos da sua vida e ele já morreu, né? Mas ele deixou esse livro, na qual, detalhe importante, é por muitos considerado um livro inacabado, né? Ele tem esse final, que é, digamos assim, em relação ao que foi dito, nos apresentado, mas ele teria uma continuação, dá a entender que ele não pararia por aí. Só que bem no fim o Dostoiévski veio a falecer e ficou somente com os irmãos Karamazov nessa parte, vamos dizer assim, nesse contexto, nesse final, e cabe a nós imaginar o que seria o restante da história. Então não vou mais enrolado, o último vídeo já foi 40 minutos, né, só falando de 6 livros, agora já foi 7, então vamos para o próximo, simplesmente O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux. Então, não sei se eu falei certo também ali em relação a Irmãos Karamazov, me perdoem se eu estou mencionando errado, enfim, falar alguma coisa errada, podem me corrigir também nos comentários. Essa história se trata de um gênio musical desfigurado que vive nos subterrâneos da Ópera de Paris, assombrando o local e se apaixonando pela jovem e talentosa cantora Christiane Daae, a quem ele ensina a cantar, acreditando ser um anjo da música. É um livro também muito bonito, é um dos últimos que eu recebi do clube. Olha isso. Bem bonito, não? Ele tem um corte, aquele do Irmãos Karamazov, o corte é azul, né? Combinando com todo o livro. Esse, se eu conseguir achar a fitinha que tá aqui, eu nem comecei a ler ainda, né? Então, me perdoem, mas a fitinha ela é vermelha. Está difícil aqui, pessoal. Falando um pouco sobre o autor, né? Ele viveu entre 1868 a 1927 e foi um influente jornalista e escritor francês, célebre por criar o romance gótico, na qual estamos agora vendo a fita de cetim, na qual eu sofri para pegar, estava enroladinho aqui. Aqui nessa edição veio também aquela edição do Irmãos Karamazov, era uma época ainda onde que não era mandado esse jornalzinho, na qual eu falei no outro vídeo, né? O jornalzinho, ele vem aqui, para quem não viu o outro vídeo, ele vem aqui a imagem do autor, ele vem uma breve descrição do autor, que eu não vou ler para vocês, mas se vocês quiserem pausar para ler. E também atrás, o que eu gosto muito, é basicamente um cronograma de 30 dias para ler, dividido as páginas do livro para ler dia 1, dia 2 e assim por diante até você terminar o livro. E aí quando você terminar esse, você vai receber outro, que essa é a proposta desse clube, na qual a cada mês você recebe um livro, né? Então aqui estamos com outro brindezinho muito legal. Eu vou deixar aqui de lado, depois eu posso mostrar todos para vocês. Aqui está dentro, ó, rosas vermelhas, muito bonito, verde, né? Aqui tá os outros brindes. Ó, olha de bonito, olha essa beleza, tá vendo? É diferenciado, é assim, incrível, essa é a palavra certa. E assim, todo livro é assim, entende? Tipo, então, não tem essa de, mas e a qualidade de um, não, todos são ótimos, muito bem feitos. Olha esse retrato, era imponente. Vou ler de novo. Estou lendo porque é pequeno,
Abre aspas. Há momentos em que a excessiva inocência de espírito parece tão monstruosa que se torna odiosa. Fecha aspas. É muito bom. É um baita livro esse, um baita clássico, né? E ele também tem ilustrações. Eu gosto muito disso, de ilustrações nos livros, porque não fica só na tua imaginação. Cabe a nós ler e imaginar o livro, e tirar nossas próprias conclusões até mesmo. Mas quando tem uma ilustração assim, ó, da máscara, entende? Da música, da vela, é ótimo, porque te deixa mais ainda familiarizado com o que pode vir a ler ou já leu, né? Com as suas interpretações que fez ou já fez. É incrível isso. Muito bom, O Fantasma da Ópera. Vamos pro próximo. Ah, esse é um queridinho de muitos, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Olha isso, pessoal. Incrível, né? Incrível. Não, olha. Esse eu vou ter que até pular a ordem aqui, ó. Olha esse livro. Olha, ele tem esse efeito visual, né? Incrível. Olha isso. Não, olha. É inspirado na primeira edição de Orgulho e Preconceito, né? Então aqui estamos com Orgulho e Preconceito na mão. Ele vem também com o jornalzinho, né? Jornalzinho com cronograma. Esse é um pouquinho maior, acredito que O Fantasma da Ópera, mas ainda assim dá para ler tranquilo, né? A primeira semana ali, ó, dia 2, vou ler o dia 2, a página 22 a página 30, facilmente você consegue ler, correto? Falando um pouco sobre, para quem não conhece, Orgulho e Preconceito. Então narra o romance tumultuado entre Elizabeth Bennet, uma jovem inteligente da família modesta, e Fitzleon Darcy, não sei se pronunciei certo novamente, pessoal, desculpa, um aristocrata rico e orgulhoso na Inglaterra rural do século XVIII. A trama foca na necessidade de casamento das irmãs Bennet, abordando preconceitos sociais e a superação de primeiras impressões equivocadas, o que traz à tona o título, né? Orgulho e Preconceito. Olha essa, eu gosto dessa lombada assim, que lembra os livros antigos, claro, é a inspiração da primeira edição, por isso, né? Aqui temos mais brindos saltando já do livro, olha só, um aspecto mais delicado, né? Aqui atrás o escrito, vou ler novamente: é uma verdade universalmente aceita que um homem solteiro em posse de uma boa fortuna deve estar à procura de uma esposa. Isso é uma questão social dos anos, do século, corrigindo, né? 19. Aqui, ó, olha de ilustrações que tem bonitas, de pavão, que faz referência a Pavão, a primeira edição. É incrível. Olha esse primeiro marca-página, né? O próprio Pavão, muito bonito. E também no final tem ilustrações. E essa edição tem um grande diferencial, que a cada capítulo eles têm ilustrações diferentes, né, para representar o momento da história. Olha isso, muito bonito. Como eu falei antes, a gente lê, imagina, mas essa questão de mostrar torna tudo mais incrível ainda. A nossa leitura, o nosso enriquecimento, né, da nossa parte, do nosso repertório de leitor. Torna ainda melhor ler um livro na qual tem, olha a fita cetim, é dourada, muito bonita também. Enfim, Jane Austen viveu entre 1775 e 1817, morreu jovem. Foi uma renomada romancista inglesa, celebrada como uma das pioneiras do romance moderno e sua escrita irônica, sagaz e realista. Vamos para o próximo. Cá estamos com Névoa. Névoa, que eu já comentei muito aqui, pessoal.
do Miguel Unamuno. É incrível esse livro, pessoal. Uma das leituras que eu fiz esse ano, já gostei muito. Furou a fila de todo mundo. Esses livros aqui, ó, chegaram primeiro e esse aqui eu já li. É claro, ele é curtinho, né? Isso facilita muito, mas é incrível. Névoa se trata de uma história. Cá está saltando já o jornalzinho. A história de um personagem na qual estava andando na rua, né? E ele andando na rua, ele sempre foi uma pessoa, esse cara, muito turbulento em seus pensamentos. Ele não se entendia muito bem, ele tinha dificuldades em relação a isso, ele tinha uma verdadeira névoa em sua cabeça. E aí ele, passeando pela rua, ele enxerga alguém diferenciada, uma mulher incrível na qual ele se apaixona de primeira vista. E ele investe nela, ele vai atrás dela, né, meio sem nem pensar no primeiro momento, que está o retrato dele. E bem no fim tem o desfecho da história, que eu não vou contar também, o spoiler, né? Mas é incrível a história, vale muito a pena ler. Aqui eu vou ler o retrato. Não há profundidade maior, seria? Não há profundidade maior do que a de um poço sem fundo. Tradicionais do romance clássico, criando assim o que vem a ser chamado no livro por Miguel e pelo personagem dele de nivola. É um termo, você vai ter que ler para entender. A nivola é o que seria esse anti-romance. E é incrível o livro, porque ele é diferente dos outros. Os outros aqui seguem um padrão tradicional, um romance escrito assim, assim, assado. Esse aqui não, esse aqui sai para fora, literalmente. Então, incrível, uma baita indicação. Só lendo para você entender essas referências, e eu não vou dar spoiler, mas vale muito a pena. Tem uns discursos nesse livro incrível, discursos filosóficos, existenciais, românticos, sobre o amor, sobre a vida, sobre felicidade. Tem muitas coisas para aprender mesmo com esse livro. E ele também é muito bonito, tá vendo? Ó? Não mostrei tanto detalhe, né? Mas ele tem essas ilustrações, parece uns rabiscos, sabe? Mas é sobre o personagem. É sobre o que o personagem está passando, sobre a pessoa. Eu rabisquei todo esse livro, né? Olha, tá vendo? Essa é a mulher. Muito bom esse livro. Incrível indicação, incrível livro que eu recebi. O Processo. Dessa vez estamos falando de um baita livraço de Franz Kafka. Alemão, né? E o Franz Kafka... né? Vamos começar de novo, né? Franz Kafka, resume-se a história de Joseph K., na qual ele é acusado injustamente, vamos dizer assim, porque ele é levado ao tribunal sem mais nem menos, ele não pode questionar sobre nada, e simplesmente ele vive esse drama em seu livro. Aqui temos o retrato do autor. Uma curiosidade muito legal sobre esse livro é que o autor, o Kafka de fato, ele não queria postar esse livro, ele não queria lançar esse livro. Tá vendo que o personagem tá lendo o próprio livro? Que legal, né? Que referência. Ele não queria postar esse livro. E quem postou o livro propriamente foi, posteriormente, o seu amigo, na qual desobedeceu ele, porque ele deveria não postar os livros. O amigo não deveria postar, ele tinha feito tipo uma promessa pro seu amigo, pro Kafka, que não era postar os seus livros mesmo após a sua morte.
e o seu amigo desobedeceu e fez muito certo, porque os livros do Kafka são incríveis. Não sei se ele tinha alguns problemas, talvez, enfim, a ansiedade, não fui a fundo ainda ao autor, não conheci tão bem assim, mas, de qualquer forma, Kafka deveria sim ter postado, ainda bem que foi postado por seu amigo, porque ele é um baita livraço esse livro, e trata sobre esse julgamento na qual a gente não tem certeza de nada, do porquê ele está sendo chamado, porquê ele está sendo convocado, porquê ele está sendo acusado, do que ele está sendo acusado. Nem isso a gente sabe a princípio. Tem bastante ilustrações também, né? Principalmente no início desse livro, no meio nem tanto. Aqui o marcador, a qual faz referência ao que o Kafka ou Joseph está passando, que nada mais é do que alguém deveria ter difamado Joseph K. Muito legal, tem umas marcações do clube, tem uma fita de cetim vermelha, é um livrinho fino, dá para ler, uma baita leitura para se fazer. E por último, mas não menos importante, vamos falar sobre o grande livro, Guerra e Paz. O maior livro que eu tenho na minha estante, o maior livro que eu não li, pretendo ler, é incrível. Enfim, tenho muito a falar sobre esse livro. Vamos primeiro falar sobre a sinopse dele. Então, foi escrito por Lev Tolstói. Ele é um romance épico que entrelaça a vida de familiares aristocratas no contexto de guerras napoleônicas, explorando o amor e busca por sentido e as vicissitudes da vida em meio a esse grande contexto, né? Ele foi escrito por Lev Tolstói, na qual viveu entre 1828 e 1910. Tolstói foi um dos maiores escritores russos, romancistas, realistas da literatura russa. Ele escreveu Anna Karenina, ele foi um aristocrata, soldado e pensador social. Agora vamos falar do livro, que eu estou ansioso para falar do livro. Primeiramente, o livro é tão grande, tão imponente esse livro, que eles dividiram em dois. Por quê? Porque é muito para simplesmente um livro só. Imagine que você tem que ler um livro desse tamanho. Como é que você vai aguentar ficar segurando assim? Não tem como. Então, eles dividiram em dois, né? Deixa eu pegar aqui a parte 1. Essa é a parte 1. Eles dividiram em dois e assim aí você pode ler. Olha isso de bonito. Eu fico abismado. Até paro o que eu estou falando para ficar olhando. Olha isso. Eles resolveram dividir em dois, que seria uma leitura mais fácil para o leitor. Então eles pensaram muito no leitor mesmo. Olha esse mapa. Esse é um mapa da história. Aqui, principais eventos históricos e mapas. Daí tem uma lista, tá vendo? Outra questão. Um livro. A temática do clube basicamente é livros na quais vai ficar para sua próxima geração como um legado, enfim, né? São clássicos que vão perdurar. Olha isso, ele é costurado aqui, entende? Ele, capa dura, tecido diferente. Esse é um tecido diferente. Ele não é igual aos outros. É a mesma coisa com os irmãos Karamazov. Desculpa, eu confundi o nome. Contei para um, falei de outro. A mesma coisa de Os Miseráveis, do Victor Hugo, esse aqui. Aí tem um tecido diferente, ele é uma capa diferente, tá vendo? É um trabalho diferente. É incrível, incrível. Olha que forma aqui, olha que forma. Acho que é um escudo isso no livro, eu não sei, não li ainda. Aqui tem a parte 1 e a parte 2. Agora vamos olhar a parte 3 e 4. Olha aqui, ó. Também forma como se fosse um escudo, né? Olha isso. É padronizado, bonito, né? Olha isso. É incrivelmente bonito e bem feito.
as páginas são boas também, de, sabe, folhear. São boas, você quer folhear, você quer sentir o cheiro, você quer, acima de tudo, ler esse livro, porque, olha isso, não dá vontade de ler? Não dá vontade de ler um livro desse? Ele é incrível. E ele vem juntamente, esses dois livros, com esse box. Capa dura. No meio, junto aqui, ó, preto, entendeu? Muito bonito para deixar na estante. Eu deixo assim, exposto, igual tá ali o Conde de Monte Cristo, eu deixo ele assim. Às vezes eu troco com Os Miseráveis, que também é muito bonito, mas eu, Leonardo, gosto muito de Guerra e Paz. Acho ele muito bonito. Então eu acabo deixando mais esse assim, ó, bonitão na estante, né? Imponente. É o cara, é um dos livros assim mais marcantes que eu tenho, que eu obtive, porque eu não li ainda, mas eu pretendo ler, entendeu? Eu pretendo. Aqui vamos falar ainda, que eu não falei, da fita de cetim. Ele tem uma fita de cetim, se eu achar de novo, se eu não apanhar de novo para fita de cetim, para achar a fita de cetim. O livro é grande e eu não li ele ainda, então tem essa dificuldade, correto? Aqui, ó, dessa vez eu consegui, hein? Dessa vez, nem tanto, talvez. Aqui, ó, fita de cetim preta, combinando com o nosso box. Então, pessoal, acredito que dos livros grandes, acabou. Mas, tu acha que acabou por aí? Tu acha que não tem mais? Tu esquece, meu malandro, tu esquece. Calma aí que depois eu coloco. Depois eu coloco tudo dentro aqui. Tu esquece um detalhe importante. Nos livros, geralmente, não sempre, como eu expliquei da última vez, vem livros menores. Vem um grande para você ler, que é o livro, digamos, do mês, e vem um brinde como se fosse um brinde, mas é um livro menor muitas vezes, né? Então aqui temos, primeiramente, Os Contos Pavorosos de Gaston Leroux. Olha aqui, ó. É um livrinho mais simples, né? Não é tão sofisticado e bonito como o... Eita, que eu tô me atrapalhando aqui, né? Em vez de pegar um de cada um, quer pegar todos. Aí não dá certo. Mas enfim, vamos pegar um de cada um. Aqui, ó. Aqui. Ó. Ele não é tão bem feito, tão bem trabalhado como os outros, como eu estava falando. Mas, ainda assim, é bonito, porque é um padrão, né? E, acima de tudo, é diferenciado. É algo que tu não vai ter em outros, digamos, box, enfim, o que tu vai comprar o quê? Tu vai comprar O Fantasma da Ópera de Gaston Leroux. Quando que tu ia vir em Contos Pavorosos do mesmo autor? Não iria vir. Então, é um bônus, né? Aqui vamos para o próximo. Vamos falar de A Metamorfose. Livro incrível. Maravilhoso. Se você não leu, leia. A Metamorfose. Dá para ler tudo de uma vez, numa sentada, como dizem lá ele. É um livro ótimo para ler. É um livro incrível. Recomendo fortemente. Esse aqui é do box Franz Kafka, né? No caso, esse aqui do que vem juntamente do processo, ele vem assim. Os livros eles vêm assim. Aí tu vê o livro assim, os brindes e mais os brindes que eu já mostrei, né? Próximo, Amor e Amizade de Jane Austen. Aqui temos cartas da Jane Austen. Também um brinde, né? Um brinde. Eita, não tá focando, né? Por que não tá focando? Aí, agora sim. Tava virado. Como é que vai focar no livro virado? Cada uma, né? Tá virando piada. Enfim, muito bonito também, né? Vamos pro próximo. São Manuel Bueno Martir, de Miguel de Unamuno. Esse eu também não li, então não sei exatamente do que se trata, mas eu vou ler
Ele é também bem curtinho. Esse aí eu não li ainda de preguiça, convenhamos, né? 46 páginas, pelo amor, né? Enfim, vale muito a pena, com certeza. Posso falar de sem ler, vale a pena ler. Porque se Névoa, que virou um dos meus favoritos, eu li e gostei muito, São Manuel Bueno Martir, com certeza vai virar outro, né? É uma questão de lógica, ao meu ver é lógico, como um mais um, né? Parar de falar né? É o vício de linguagem. Enfim, já estamos íntimos. Aqui, ó. Agora eu vou falar de outro, não vou dizer brinde, isso não é um brinde exatamente, pessoal. Mas é algo que eu comecei a guardar, no início eu não guardava, admito. Mas eu comecei a guardar, eu já tenho alguns já, que é basicamente os pôster. Não sei porque eu não guardava logo de primeira, mas eu não guardei. É os pôster que vêm os livros. Os livros eles vêm embalados. Eu chamo de pôster porque pode ser muito bem um pôster, ele é muito bonito. Não sei se propriamente seria um pôster. Ele vem com esse selinho aqui, ó. Aí tu tira com cuidado para não rasgar. Se tu não é muito brutamontes igual eu, que rasga facilmente. E aí tem... Deixa eu só ajeitar aqui, senão vocês não vão ver nada. Olha só. Olha que bonito. Como estava dobrado, tá um pouco difícil visualizar. Estou tentando dar uma esticada nele. Olha que bonito. Bonito, né? Ele é grande. É difícil até de mostrar. Mas é um baita pôster. Se quisesse dar pra fazer um pôster, se quisesse dar pra botar na parede, fazer decoração. Enfim, depois eu arrumo isso aqui. Não sei porque eu tô querendo já arrumar, né? Eu tô achando que acabou o vídeo. Não, tem mais um, ó. Como exemplo, né? Eu poderia mostrar os outros. Se vocês quiserem que eu mostre as outras embalagens, né? Isso vem o livro, né? Coloca junto o livro, vem os brindes, enfim, vem tudo embaladinho assim, aí dentro de uma caixa, claro. Aí tu abre a caixa, aí tu pega, tá embaladinho o livro aqui, muito bonitinho. E aí você abre com todo cuidado, se tu não quer rasgar. Pra mim é difícil. Se tu achar muito difícil, pode pedir ajuda também, como eu quase às vezes peço, admito. E aqui está, de novo, bem amassado. Se não é pôster, né? Fica dobrado e vai ficar amassado, óbvio, né? Mas aqui estamos com... Esse aqui é o de Orgulho e Preconceito. Olha só, é um grande pavão ali. Tem algumas coisas escritas ali, em inglês, que eu não vou ler. Até porque é em inglês. Olha isso, que bonito. Bonito, né? E vem embaladinho, no caso dessa vez veio embaladinho Orgulho e Preconceito, juntamente do seu outro brinde, né? Esse livro pequenininho aqui. Eu não vou pegar aqui que tá mais no meio ali. Então é isso, pessoal. Cá estamos, acabamos os meus livros da editora Clube de Literatura Clássica. Eu até dobrei de volta. E eu vou receber mais, ainda não recebi ainda do mês de janeiro, apesar que já acabou janeiro. Mas eles me falaram que enviaram o meu item, que eu já perguntei, que é A Montanha Mágica. Estou ansioso pelo A Montanha Mágica. Por quê? Porque Montanha Mágica é um dos grandes livros, grande, quando eu falo, é literalmente, tá? É um grande livro, não só literalmente, para de piada, né? O cara gosta de uma piada, mas não somente ele é um grande livro fisicamente, mas ele é um grande livro de forma filosófica, de forma existencial, e ele é simplesmente um dos livros que eu mais gostaria, e eu vou receber do Clube de Literatura Clássica. Tô ansioso por ele. Ele tá vindo já com o box de fevereiro, que é Nós,
Nós eu não conheço muito, até onde eu sei é uma distopia. Já dobrei certinho, já ficou bonito. E eu vou guardar, se quiserem que eu mostre os outros, eu posso mostrar, eu tenho outros, não tenho de todos, infelizmente, que eu não guardei, fui um pouco brutamontes no início, mas eu tenho alguns, tenho acho que mais uns 6, então eu posso mostrar para vocês, se vocês quiserem mais detalhes. Deixem nos comentários. E aí? Você também tem livros do Clube de Literatura Clássica? Deixe nos comentários. Se você gostou, deixe também um like. Se vemos.